Vamos a Apocalipse, capítulo de número 2. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Quero dizer aos irmãos que, por conta das circunstâncias, não estamos conseguindo fazer semanalmente. Semana que vem eu estarei viajando para o Rio de Janeiro, orem por mim, né? Aí na próxima semana a gente continua, mas estamos aí carta por carta. Falamos um pouco sobre, fizemos uma parte introdutória falando um pouco sobre Apocalipse. A ideia apocalíptica é uma ideia um tanto desconexa, porque Apocalipse significa revelação. Aí quando alguém vê algum evento assim, catastrófico, fala, houve um evento apocalíptico, né? Revelador, revelou o quê? Né? Então é essa questão que tratamos no início. Falamos um pouco sobre a situação de João estar na ilha de Patmos, ouvindo do próprio Jesus, aquilo que Jesus queria que fosse escrito as 7 cartas. Falamos da carta à igreja de Éfeso, algumas características interessantes, e chegamos então à carta de Esmirna, segunda igreja, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 11, eu leio na NVI, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu, tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Quero convidá-lo a orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua maravilhosa graça. E a partir desse instante em que vamos ouvir a tua palavra, estamos diante da possibilidade de sermos tocados pela eternidade. E te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa alma, e ajuda-nos a ouvir a tua voz e a fazer aquilo que de fato agrada o teu coração. Cuida de nós, papai. A mim me cabe a responsabilidade de falar ao teu povo. Em nome de Jesus, eu seja um instrumento teu, e que abençoado por ti, eu possa ser bênção na vida do teu povo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Como ser fiel? Como ser fiel nos dias de hoje, num mundo tão pragmático, num mundo tão imediatista, num mundo tão cheio de tantas resoluções, num mundo cheio de tantas certezas e de tantas incertezas. Como ser fiel? Não é simplesmente ser fiel, mas ser fiel até a morte. E ser fiel a quê exatamente? Não a uma causa qualquer, mas a causa de Cristo. Não ser fiel a uma ideologia criada por homens, mas ser fiel ao reino de Deus, à sua palavra e à sua vontade. Como é que nós podemos, nos dias de hoje, levantarmos uma bandeira e dizermos: eu sou fiel ao Senhor e serei fiel até a morte? Morte de cruz não precisa, Jesus já morreu na cruz pagando o preço pela nossa salvação. Mas o quanto você estaria disposto a sacrificar a sua vida por amor ao Evangelho, por amor à palavra? É interessante que quando Jesus está falando à igreja de Esmirna, Esmirna tem a mesma raiz da palavra mirra, que quer dizer amargo. As condições que Jesus fala acerca da igreja tem tudo a ver com o contexto da cidade, tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos hoje.
Esmirna era uma concorrente de Éfeso, uma cidade grande, também uma cidade portuária, uma cidade comercial, uma cidade rica. É curioso saber que é a única cidade que manteve-se até os dias de hoje. Hoje ela é uma cidade da Turquia, tem um nome estranho lá que eu não sei pronunciar, é curtinho, mas eu não me lembro agora. E hoje tem 255 mil habitantes, mas ela perdura até hoje. E é uma cidade idólatra, como as outras cidades da Ásia Menor. Paulo passa e começa uma igreja em Esmirna, e essa igreja cresce. A igreja continua avançando a terreno, e pessoas vão se convertendo, pessoas vão sendo trazidas para a presença de Jesus. No entanto, é uma cidade que é permeada de fidelidade. Eles eram fiéis a Roma. Eles declaravam uma fidelidade a Roma inimaginável. Tanto é que o bispo da igreja, ele vai ser morto por conta de não se negar. O imperador o chama e diz assim: olha, você vai ter que saudar a César. Não, César não é Quírios, não é Senhor. Jesus é Senhor. Não, você tem que negar Jesus. Não, faz logo o que você tem que fazer. E ele foi jogado num tacho e foi queimado vivo por amor à palavra. Então, a cidade em si tinha essa questão, essa ideologia da fidelidade. Eles eram fiéis a Roma antes do cristianismo e continuavam sendo fiéis com muita intensidade. Quando esse pessoal chega para a igreja, quem é que se converte? Não é a classe aristocrática, não são os ricos, são os pobres, na sua maioria escravos. Daí então Jesus vai dizer assim: ó, você é a igreja mais pobre que tem diante dos homens, mas diante de mim é a mais rica. É a mais rica, que tem maior potencial de ser alguém em destaque. É uma coisa muito interessante de se frisar. Quando nós olhamos para a questão de prosperidade, prosperidade é bíblica, mas a prosperidade que a Bíblia fala não é necessariamente prosperidade material. Não é essa prosperidade que é pregada a esmo por aí, como se isso fosse de fato a ênfase da salvação, de maneira nenhuma. Mas a prosperidade que a palavra de Deus fala é paz. No mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Eu troquei o texto, eu ia falar outro texto, mas já que eu comecei, vai até o final. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. A primeira coisa que inunda o nosso coração é paz. O mundo não clama por paz, é uma coisa muito interessante, né? Como é que está lá na empresa? Está tudo em paz, dizendo que está tudo em ordem, está tudo bem. Como é que está lá em casa? Lá em casa, pastor, está tudo em paz. E a paz é algo, é um artigo de luxo. As pessoas estão correndo atrás, as pessoas desejam paz, as pessoas querem paz, as pessoas clamam por paz. E essa vida pacífica no Espírito Santo, ela é sinal de prosperidade do Senhor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, era uma igreja de escravo, de serviçais, igreja de trabalhador, gente que pegava no batente, que não tinha muita grana. Não tinha dinheiro para esbanjar, assim, aquela coisa toda, mas tinha um coração fervoroso, mas tinha uma fidelidade a Deus que era tremenda, era maravilhosa. Essa herança dessa fidelidade, obviamente, vem por serem partes dessa cidade que tem essa filosofia de vida, isso já incrustado ao longo dos anos. É interessante que Jesus, ele vai falar quatro características, quatro coisas assim que só acontecia com eles, não acontece conosco, mas vamos ver o que tem aqui. A primeira coisa que ele fala aqui no versículo 9 é sobre tribulação. Conheço as suas aflições. Você já ouviu falar de aflição? Já ouviu falar de tribulação? Nós não temos problema, graças a Deus, né? Ninguém aqui tem problema. Isso acontece só lá no longínquo reino cor-de-rosa. Mas o que são aflições? As aflições, elas têm ganhado uma conotação diferente dia após dia, ano após ano, época após época. As aflições de 400 anos atrás não são as nossas, muito longe. Mas é interessante observar que as aflições de ano a ano, elas estão ganhando uma conotação diferente. As pessoas estão aflitas por decisões que deveriam ser simples, mas
Este mundo frenético de informação, de velocidade, de atualizações e tal, aquela coisa toda. Você compra um celular hoje, daqui 6 meses, ele já é obsoleto. Acredite, 6 meses. Dependendo do sistema que você usa, você já não consegue baixar alguns aplicativos. Isso é numa velocidade. E tem gente, não sei se você já ouviu falar, que tem gente que troca de celular todo ano. E se não troca, fica naquela aflição. Fica naquela angústia, não é desse tipo de situação, mas é daqueles, por exemplo, de pessoas que perdem entes queridos, de pessoas como o incidente de Mariana, que você acompanhou nos jornais, desapareceu o vilarejo todo em questão de minutos, e aí você vai ouvir até hoje, a situação está assim, como eu já falei aqui, encralacrada, não desenrola, a situação está daquele jeito. E as pessoas vão dizer assim, não, eu só saí com a roupa do corpo. Saí correndo, passando por aflições. Às vezes nós estamos passando por algum momento de aflição emocional. A coisa que mais tem acontecido nos últimos anos incorre em algo chamado suicídio. Por que as pessoas se suicidam? O suicida, ele não tem medo da morte, ele tem medo da vida. E quer dar fim ao problema. E se você não entende qual é o problema, qual é a origem, de onde vem e o que fazer com este problema, isso vai gerando uma angústia no seu coração, tamanha que você não tem mais controle sobre aquilo, mas procure ajuda. Procure ajuda. O que impede você de procurar ajuda é o seu orgulho. E o seu orgulho vai fazendo com que você entre num canal de tribulação, num turbilhão de eventos, de aflições, de coisas que vão tirando o seu foco, vão atrapalhando você. Você não consegue mais olhar para a cruz. Você não consegue mais olhar para Jesus. Você não consegue mais separar um tempo de contemplação. Sabe o que é contemplar? É ler um texto e imaginar que Jesus está falando aquilo para mim. Salmo capítulo 37, versículo 4, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Esse é o 5. O 4 é, agrada-te ao Senhor, e ele concederá os desejos do teu coração. E o 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as coisas mais ele fará. Deus, o que o Senhor vai fazer na minha vida? Se eu de fato entregar o meu coração para o Senhor, o que o Senhor vai fazer? E aí você medita naquilo. Nós não temos 5 minutos para orar, para parar com as nossas coisas tão importantes, diga-se de passagem, Facebook, redes sociais, e lá se passaram 3 horas que você vai na internet navegando, vendo coisas frívolas, coisas que não acrescentam. Ah, pastor, não deu tempo para eu ler a Bíblia essa semana, mas deu tempo para ficar nas redes sociais. Quanto mesmo? Isso provoca em nós uma inversão de valores. E aí, quando nós estamos diante de uma tempestade que é real, de algo que é de fato turbulento, que é algo que de fato nos tira do centro das nossas emoções e nos levam a pensar as piores situações possíveis. E quando nós estamos dentro desse turbilhão de eventos, aí nós dizemos, Deus me socorre. Deus me socorre. O que Jesus está falando aqui para esse povo é o seguinte, olha, as tribulações que vocês estão passando, fiquem firmes, não desanimem, mantenham-se firmes, porque o caráter ele é forjado aonde? No meio da tempestade. Não é no meio da bonança que você aprende a fazer as coisas, mas é quando você está sendo atacado por uma série de eventos, uma série de situações, uma série de sentimentos, uma série de emoções esquisitas, você não sabe lidar com aquilo. E como é que você faz? É entregando-se a Jesus, deixando que Deus cuide do seu coração, da sua alma, da sua mente. E nós temos esse discernimento. É muito interessante você observar fogo e o cadinho. Alguns dizem que é candinho ou cadinho, não sei, mas aquela porcelana, ela é muito dura. Aí você pega o ouro, é uma pedra bruta, suja. Se você for caçar ouro lá nas minas, e se você não conhecer, você cata uma pepita de ouro e taca fora, porque aquela pedra é feia. Você tem que conhecer o minério. Mas se você pega aquela pedra toda suja, põe no cadinho e coloca no fogo. E aí o que vai acontecer? Fogo arde, ou não? Já queimou o dedinho? Já, né? Quando a gente queima, o que acontece?
Faz bolha, pastor, dói. O fogo é para isso, o fogo dói. E o cadinho é levado ao fogo, aquilo ali, para quê? Para purificar. Então, o fogo é para purificar, para tirar toda a impureza, tudo aquilo que impede o fluir do Espírito Santo na nossa vida. E nós estamos querendo pedir para que Deus nos livre das tribulações. Meu amigo, Deus não vai livrar você das tribulações. O que Deus pode fazer, e Ele deseja fazer, é livrar você nas tribulações. Sabe o que é livrar nas tribulações? Aguenta firme, aguenta as pontas. Essa tribulação vai chegar no fim, mas quando chegar lá, você está fortalecido, você está amadurecido, você passou por essa situação toda. É por isso que nós precisamos o quê? Orar. Buscar a Deus em oração, clamar a Deus em oração, constantemente colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, porque dessa forma, quando a tempestade vier, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Que tesouro é esse? A minha salvação. Aleluia! Então a tribulação, ela tem esse peso de ensinamento, de purificação, de consciência. A coisa mais valiosa que você tem é a sua consciência. E quando você usa a sua consciência para entender o que Deus está falando, Deus te dá entendimento. Deus te dá entendimento. Eu conversava com o irmão há um tempo atrás, e ele me fez essa pergunta: pastor, qual é a coisa mais valiosa que nós temos? Entre tantas coisas, ele disse assim: é consciência. É consciência. Porque se você tem consciência para decidir por Jesus, você decidiu pela vida. Se você tem consciência e não decide por Jesus, a decisão é sua. Mas lembre-se, toda decisão tem uma consequência consciente. Que lá na frente você vai dizer assim: poxa, eu poderia ter aceitado Jesus, eu poderia ter entregue a minha vida a Jesus. Naquele momento que eu passei por esse turbilhão de situações, a minha vida poderia ser diferente, poderia. Futuro do pretérito não serve para planejamento, meu irmão. Não serve. Então, antes de você começar a fazer um planejamento de vida, coloque Jesus em primeiro lugar. As tribulações, ela tem que ter essa conotação na nossa vida, de aprendizado, de edificação, de purificação e de vida com Deus. A segunda coisa que ele vai falar aqui, a igreja de Esmirna, é sobre a sua pobreza. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Como eu já mencionei aqui, a maioria dos membros da igreja de Esmirna eram escravos. Eram gente que eram serviçais, não era gente de grana, gente que tinha dinheiro para caramba, aquela coisa toda, não. Era conhecido como uma igreja de pobre. Os pobres sempre, como diz a palavra de Deus, bem-aventurados serão os pobres. Que tipo de pobre aqui? É o pobre de recurso mesmo. Mas os pobres, eles têm algo a se apegar com muito mais poder, fé. Não é interessante que o povo pobre é um povo de fé, o povo rico também, quando aprende os princípios de Deus, começa a se apegar a Deus pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê que Deus é galardoador, Deus vai encher o nosso coração de alegria. Essa vida que nós passamos aqui é um pedaço da eternidade, da parte da eternidade a menor parte, é isso que eu queria dizer. Se você pegar uma linha reta, imagine uma linha reta toda, que o diâmetro dessa mesa seja todo o universo. A linha, ela atravessa e vai embora, porque a linha da eternidade, ela é eterna. Imagine que a sua vida é essa linha. E se você viver aí, no máximo 90 anos, ela é um risquinho nessa linha que quase não dá para perceber. 90 anos. Que é tempo pra caramba, não é? Eu estou chegando perto dos... Não precisa saber, né? Mas eu estou chegando perto aí meio século de idade. Está longe ainda, viu, irmão? Está longe ainda, mas vou fazer 47 ainda, graças a Deus. Não parece, né? Se eu falar que parece mais, eu pego você na saída. Então, estou chegando a meio século. É tempo pra caramba. É bastante tempo. Nem sei se vou viver 2 metades de século, não é? Mas é muito tempo. Agora, comparado com a eternidade, é ínfimo.
ínfimo, e nós estamos preocupados com que tipo de riqueza? Eu sei que vocês são pobres, diz Jesus. Sei que vocês são pobres, conheço, eu tenho ciência da pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Essa é a fala de Jesus. Vocês são pobres diante aos olhos dos homens, mas diante aos olhos de Deus, de meu Pai, vocês são como Pedro. E a ideia de ser como Pedro e João, a porta do templo, é uma ideia interessante. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Você não pode dar uma coisa que você não tem. Você não pode dar uma coisa que você não tem. E Pedro e João vão dizer assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que aconteceu com aquele moço? Levantou-se nos seus pés e começou a pular e dar glórias ao Senhor. E quando eles entram no templo, o moço entra atrás, e aquela festa, aquela alegria, porque aquilo que eu tenho, eu posso dar. Aquilo que eu não tenho, sem chance. O quanto na sua pobreza você tem Jesus. O quanto na essência de si mesmo você tem Jesus para oferecer para aquele que precisa. Para oferecer para alguém que ainda não tem uma experiência com Jesus. Olha, eu estou passando por um momento assim, olha, e eu não sei o que fazer, a minha vida está passando por um turbilhão de situações, eu estou sofrendo com enfermidade, eu estou sofrendo com falta de emprego, estou sofrendo com angústia por causa do relacionamento, eu estou sofrendo por pecado. Alguém já confessou isso ou não? Essa parte é mais difícil. Essa parte é mais complicada. Mas quando alguém chega diante de você dizendo: eu estou passando por uma aflição, qual é a sua palavra? Meu irmão, minha irmã, eu já passei por um momento assim. Sabe o que é que me deu alento? Sabe o que é que me ajudou a continuar a viver e a buscar a presença do Espírito Santo? Por que eu posso oferecer isso? Porque eu já estive lá. Lembra de Moisés no Monte Sinai? Quando Moisés estava na presença do povo de Deus, e ele desce, o seu rosto resplandecia. O rosto de Moisés resplandecia. E o que Moisés faz é conduzir o povo à presença de Deus. Por que você consegue conduzir alguém à presença de Deus? Porque eu já estive lá. Porque eu já experimentei. Não é a classe social, não é o quanto você tem no banco que define quem você é. O mundo define as pessoas por aquilo que eles têm. Deus define a pessoa por quem você é. Por quem você é. E quem é você diante de Deus? Você é alguém nominável. Você é alguém que tem uma identidade diante de Deus, ou você é aqueles que Jesus não conhece? Em Mateus capítulo 25, quando o cordeiro vier, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E diz o texto lá, eu não me lembro o endereço corretamente, mas diz o texto que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fui dizimista, em teu nome eu fui ofertante, em teu nome eu dei ofertas para alabastro, em teu nome eu fiz tanta coisa, em teu nome eu ajudei tanta gente. Jesus vai olhar para esses e dizer assim: dá licença, não conheço você. Você pode me dar licença? Nós nunca tomamos um cafezinho junto, não é? Não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Mas para aqueles que são nominais, que têm uma identidade em Jesus, o que Jesus vai dizer para esses? Vindes bendito de meu Pai, e entra no gozo do teu Senhor. Estão entendendo isso ou não? Não é o que você tem que define quem você é, mas é a essência de quem você é em pessoa. Nós somos espírito, alma e corpo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele vai dizer o que é este tudo: e vosso espírito, alma e corpo vos sejam conservados íntegros, inteiros e irrepreensíveis em santidade na presença do nosso Deus. O que Jesus quer para nós é nos conduzir em santidade de vida até aquele dia, quando Ele voltar e vai nos resgatar. A imagem de Deus, a imago Dei, o nosso espírito é a parte imaterial do homem que é semelhante a Deus, e só há um jeito de você avivar o seu espírito, é na presença do Altíssimo, é na presença de Deus. Dinheiro nenhum compra isso.
Dinheiro nenhum no mundo paga, desde o tempo dos Atos dos Apóstolos, quando Elimas, o mágico, chega para Paulo e Silas e diz assim, olha, não sei se é Paulo e Silas, se é Pedro e João, agora me fugiu um pouquinho, mas chega para os apóstolos e diz assim, quanto você quer para você me dar este poder, que em quem eu colocar as mãos, receba o Espírito Santo. Então esse negócio de vender bênção, isso é coisa antiga. Isso é coisa antiga. Jesus não vende a presença dele. Jesus dá de graça. Amém? Amém? Terceira coisa que ele vai dizer aqui é sobre a difamação. Conheço, ainda no versículo 9, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus estavam perseguindo os cristãos. Por quê? Por inveja, por saber que eles estavam anunciando o Messias, que o Messias havia ressuscitado, havia restaurado a vida de muitos e tal, e continuava operando os sinais e milagres. Então os judeus começaram a perseguir e levantar calúnia. Calúnia contra os cristãos, aqueles que eram seguidores da doutrina de Cristo. Se você decidir andar com Jesus nos tempos de hoje, para ser fiel com Ele, prepare-se para ser perseguido. Há uma ideia muito curiosa. Quando houve a diáspora, né, alguns vão dizer que Herodes foi o primeiro presidente de missões mundiais. Né? Então ele começa a mandar crente para todo lado, e onde o povo vai, começa a anunciar o evangelho. Então viram que estavam matando cristãos ali, eles, sebo nas canelas. E aonde esse povo chegava, eles começavam a anunciar o amor de Deus, a anunciar o evangelho. Anunciar aquilo que Jesus morreu e ressuscitou. Esmirna é uma cidade que havia passado pela morte. A cidade chegou a ser extinta e ela foi resgatada, ressurgiu das cinzas, como a fênix da mitologia grega. Ela ressurge então muito forte. Eles tinham uma consciência muito clara do que significava estar morto e reviver. E conforme você começa a viver para a glória de Deus, você começa automaticamente a ser perseguido. Deixa eu dar uma dica para você. Se você não está incomodando o diabo, você está andando com ele. É tenso, não é? Se o seu cristianismo não incomoda Satanás, é porque você está andando de mão dada com ele. E ele é o pai da mentira. Ou seja, a sua vida na realidade é uma vida de mentiras. Uma palavra pesada que cabe aqui, me perdoe, é hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? É ser alguém, parecer alguém que de fato você não é. Os que têm um pouquinho mais de 20 anos vão se lembrar do Denorex, não é? Parece, mas não é. Você lembrou? Fala a verdade. Parece, mas não é. E o que tem de crente 007? Camarada é gênio em se esconder nas entrelinhas, nas respostas furtivas, não vai direto ao ponto, não vai direto ao pecado, diz, Deus me perdoa, tira esse negócio da minha vida. Não, nós temos que assumir essa condição. Se não tem ninguém perseguindo você, de alguma maneira você não está sendo, não estão justificando, o diabo não está tendo o trabalho de colocar alguém atrás de você. E se não tem ninguém blasfemando contra você, remando contra a maré, falando coisas que não são verdades, a seu respeito, por quê? Porque você é fiel. Porque você é alguém que anda na presença do Altíssimo. Alguém que anda na presença de Deus. A coisa é tão tensa que João vai chamá-los de sinagoga de Satanás. O negócio era pesado. E contra esses da igreja de Esmirna, havia uma legião que caluniavam, que entregavam eles para o governo de Roma, diziam um monte de coisas que eram tudo mentira, porque eles de fato eram fiéis a esta causa ao Senhor. A quarta característica que nós temos aqui é sobre prisão. Ainda no versículo de número 10, ele diz aqui:
o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Deixa eu só falar para você, 10 dias aqui é uma ideia, dá uma ideia de intensidade e quantidade. Tá? Não eram 10 dias literalmente. É uma quantidade exagerada, assim, é um superlativo. Tá? É uma hipérbole, essa é a ideia. Os prisioneiros aqui em Esmirna, eles eram jogados na masmorra e esquecidos lá. Muitos prisioneiros, eles morriam por doença, por desnutrição, por frio. Eles jogavam lá e esqueciam. E ser jogado na prisão era assinar uma sentença de morte praticamente. Muito raramente alguém saía vivo depois de ser lançado na prisão. E por que alguém me prenderia? Por que alguém faria alguma coisa para me incomodar, para assolar tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, tirar a nossa tranquilidade? Se você não está incomodando o inimigo não vai fazer nada com você. Volto a repetir, parece até redundância, mas faz parte. A ideia é a seguinte, é ser fiel até a morte. Ser fiel custe o que custar. E quando, aqui falando para a igreja de Esmirna, eles não estavam preocupados com essa questão de ser presos ou não. Eles anunciavam o amor de Deus, anunciavam o evangelho de Cristo, o evangelho que salva. E aí nós temos a mesma incumbência. O que é que nós estamos fazendo com o evangelho chamado Jesus? O evangelho de Deus é o próprio Jesus. Se nós conhecemos a Jesus de fato, o que é que nós estamos fazendo com esse Jesus maravilhoso, que morreu na cruz por amor a mim, por amor a você, por amor a nós? E se Ele deu a própria vida por amor a nós, o que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós cristãos hoje, século 21, 2018, estamos fazendo com esse amor imensurável, maravilhoso? Esse amor que pode transformar vidas, que pode fazer com que pessoas saiam de uma situação aflitiva ao extremo, para uma situação de paz. Para pessoas, nós estamos pensando, nós estamos enganados com esse negócio. Nós estamos preocupados muito mais em fazer prosélitos do que convertidos. O que significa conversão? O fulano ele era católico, espírita, umbandista, e agora ele virou evangélico. Então ele se converteu ao evangelho. Isso é mudar de religião. Isso é mudar de sistema. E religião não salva. Nenhuma. O que significa de fato conversão? É quando eu tenho uma consciência clara de que se eu continuar caminhando do jeito que eu estou, qual vai ser o fim dessa jornada? Vai ser o inferno, nada mais. Como diz Dr. David Martin Lloyd Jones, nós merecemos o inferno e nada mais. E se nós continuarmos caminhando dessa forma, vai chegar um momento que nós vamos cair precipício abaixo. Aí você entende o seguinte, eu não tenho como sair desse caminho. Não existe outra alternativa. Eu vou cair. E você entende que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse não cair. Para que você pudesse evitar essa queda. E aí quando você entende isso, você, peraí, mas por que Jesus quer evitar que eu caia? Ele quer alguma coisa comigo? Não. Por que eu chamei a atenção dele para ele morrer por mim? É porque ele me ama. Mas como assim ele me ama? Ele te ama tanto, a tal ponto, de dar a própria vida do seu único filho, para pagar o preço pelo seu pecado. Consegue entender que salvação, o mínimo que eu posso fazer é ter uma vida entregue nas mãos do Senhor? E para eu ter uma vida entregue nas mãos do Senhor, eu tenho que abrir mão dos meus gostos, abrir mão das coisas que eu tanto amo, que eu tanto gosto, e essas coisas estão me levando para longe de Deus, para o precipício, porque essas coisas são só e somente do meu interesse pessoal, da minha vida pessoal, daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu decido fazer. E Jesus está de braços abertos, não pregado numa cruz, mas dizendo, pronto para te abraçar, dizendo, olha, não vai por este caminho não. Volta.
Não vá por este caminho é o caminho de morte. E quando eu entendo que eu sou salvo porque Deus me ama, e quando eu compreendo esse amor, eu me volto para Deus e digo: Deus, tem misericórdia da minha alma? E Deus diz: sim, tenho misericórdia da sua alma. Vinde, bendito de meu Pai. Entra na alegria, no gozo, no contentamento do teu Senhor. Consegue entender que conversão não é mudar de sistema religioso, mas é mudar o porquê eu busco a Deus, o porquê eu sirvo a Deus, o que me leva a fazer o que eu faço. O que me leva a fazer o que eu faço é glorificar a Deus em quem eu sou. Ontem no culto de jovens aqui tivemos uma reunião bacana aqui, e eu lembrei de uma música infantil. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um peixinho, lá no fundo do mar, eu louvaria o Senhor sem parar de nadar. Se eu fosse um urso, a barriga do Alex, tá? Se eu fosse o urso, com a minha pança, louvaria o Senhor. É ou não? O que é que isso te diz, querido? Quem é você? Seja você quem for, a sua vida precisa glorificar a Deus. Seja você quem for, a sua vida precisa ser um reflexo da glória de Deus. Se a sua vida não é um reflexo da glória de Deus, o que você está fazendo com a sua vida é para você mesmo, não para Deus. E tudo que Deus quer de nós é que nós nos rendamos diante dEle. E render-se a Deus é algo tremendamente maravilhoso. Você ser servo de Deus é uma coisa tremendamente maravilhosa. A palavra servo, quando ela é traduzida aqui do Lós na realidade é escravo. E escravo não tem vontade própria. Escravo não tem salário. Escravo não tem status quo, posição social. Escravo é escravo. Na época da corrida do ouro nos Estados Unidos, quem conta isso é John MacArthur. No livro, ele escolheu os escravos. John MacArthur. Ele escreve essa narrativa. Um jovem, ele foi lá para o interior e ganhou muito dinheiro. Passando pela cidade de Chicago, havia uma praça, um tablado assim de madeira, e lá no meio havia uma moça negra sendo vendida como escrava. Uma escrava sendo vendida, sendo negociada. E quando, ao passar por dois jovens que estavam assim, ouvindo aquilo, ele ouviu o que eles queriam fazer com aquela moça. E assim, a título de comparação, vamos imaginar que custasse $500 a escrava. E ele chega para o dono e diz assim: olha, eu quero ela. Fala, então entra na fila. Não, eu te dou 5.000. Cadê o dinheiro? Ele mostrou o dinheiro, está aqui. Fala, então é sua. Aí tirou a moça de lá, tá? Colocou a moça diante dele, pegou o dinheiro e foi-se embora. A moça olhou para ele, cuspiu na cara dele. Ele pega o lenço, enxuga, chama ela e diz: vem comigo. E vai até o centro da cidade. Chega no centro da cidade e diz para ela: espera aqui um pouquinho, e entra no estabelecimento. Demora-se lá algum tempo, sai, entrega um papel nas mãos dela, ela pega o papel de novo, cuspiu na cara dele. Ele pegou o lenço, enxugou, e ela perguntou: o que é isso? Que coisa é essa? E o moço olha para ela e diz assim: é a sua carta de alforria. Você está livre. Naquele momento ela caiu de joelhos no chão, olhando para ele, dizendo assim: por favor, me deixa ser tua escrava. Por favor, me deixa ser tua escrava. Se você entender o preço que foi pago por você ali na cruz do Calvário, você vai cair de joelhos e dizer: Deus, me deixa te servir. Deus, me deixa te servir. Acontece que o nosso orgulho não permite. O que nos afasta de Deus, meu irmão, não são as tempestades, não é a pobreza, não é a perseguição, não são prisões. O que nos afasta de Deus é o pecado.
E muitas vezes estamos chafurdando no pecado, enfiados no pecado, atolados no pecado, e pensamos assim: Deus não me quer mais. Você está tremendamente enganado. Tremendamente enganado. Enquanto a vida, enquanto a consciência, você pode render-se diante de Deus. Deus me deixa te servir. Deus me deixa te servir. Deus, permita-me que eu seja teu servo, que eu ande segundo o teu querer, que eu ande segundo a tua palavra, que eu viva para o Senhor. Aleluia! A coisa mais interessante nisso tudo é que quando nós chegamos aqui, na sequência de texto, Jesus está dizendo assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E para encerrar, no versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. A maioria me escuta. A maioria me ouve, alguns me escutam. Mas eu não quero que você me ouça. Eu quero que você ouça o Espírito Santo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Nós estamos perto do fim. As pedras estão clamando. Acreditem. As pedras estão clamando. Quando você vê político falando do amor de Deus, se bem que é época de eleição, mas quando você vê pessoas clamando pela graça de Deus, quando você vê muçulmanos se convertendo ao cristianismo, quando você vê judeus se convertendo ao cristianismo, quando você vê ateus se rendendo aos pés do Senhor, isso significa que as pedras estão clamando. E nós? O que nós temos feito? Como nós temos vivido? Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá a segunda morte. A segunda morte aqui é estar afastado eternamente de Deus. É estar afastado eternamente da presença de Deus. E acredite, se você não despertar agora para o amor de Deus, amanhã pode ser tarde. Jesus pode voltar antes de você querer viver a sua vida do seu jeito e depois render-se a Deus. Render-se não é uma resignação passiva. Resignação passiva é quando o camarada está atirando e termina, ele está lá entrincheirado, está atirando e acabou a munição. Se acabou a munição, não tem como mais lutar. Então ele levanta o fuzil nas duas mãos e diz: eu me rendo. Isso é uma resignação passiva. Mas entregar-se a Deus, de fato, render-se aos pés do Senhor, é saber que eu tenho munição pra caramba. Eu estou fortalecido nas minhas faculdades mentais e físicas, e eu tenho condições de continuar atirando, mas eu me rendo. Eu não quero lutar mais. Eu quero me colocar nas tuas mãos, permitir que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito. Amém.